apóstolo Paulo, desde o versículo 23, ele vai falar do significado do pão e do vinho, ele vai falar da aliança, ele vai falar daquilo que a ceia significa, falando as mesmas coisas que Jesus falou para os seus discípulos lá em Lucas, que nós acabamos de ler, mas no versículo 27, olha se é fácil participar dessa ceia. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, o quê? Indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Olha o próximo versículo. É fácil isso aí, irmãos? Ou a ceia depende do entendimento de cada um? Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Essa é que é uma ceia difícil, porque muitas pessoas participam da ceia porque tem que assinar o cartão. Outros participam da ceia porque ele é obrigado a cumprir o seu ministério. O ministério dele depende se ele não for na ceia do Senhor. Outros só podem participar da ceia porque ele quer um cargo na igreja, ou ele quer ser bem visto, bem quisto. Mas a questão bíblica aqui que o apóstolo Paulo ensina, ele está dizendo assim: para você participar da ceia do Senhor, olhe para você mesmo, é a sua consciência, é a sua inteligência, é aquilo que você é. Porque aquele que participa da ceia do Senhor indignamente, abro aspas, o que seria indignamente? Por favor, me escute com muito amor e respeito, eu vos respeito, o que eu vou falar é de ensinamento. Mas por que examine o homem? Porque é o seguinte, às vezes nós vivemos mais de aparência do que de essência. Às vezes nós participamos da ceia sem entender o que está fazendo. E quando eu participo da ceia indignamente, eu não estou mentindo para Deus, que é impossível, mas eu estou mentindo para mim mesmo. Eu estou trazendo sobre mim doenças, eu estou trazendo sobre mim condenação, porque uma pessoa que não é digna de participar da ceia, quando ele pega o pão e o vinho, dentro dele há uma guerra terrível. Eu falo por experiência própria na minha carne. Um dia eu fui participar de uma ceia e eu tive uma briga terrível com a minha esposa. E quando eu cheguei no culto na igreja, era ceia do Senhor. Quando eu percebi que aquela noite era de ceia, a minha alma se entristeceu. Uma dor incalculável começou a gerar no meu peito. E eu comecei a pensar: como que eu vou participar dessa ceia se eu não pedir perdão para minha esposa? Se eu estou com raiva da minha esposa? Então imediatamente eu examinei a mim mesmo. Cheguei para minha esposa e falei: você me perdoa, porque eu fiz tudo errado. Talvez eu tivesse razão naquele momento, mas a ceia do Senhor é uma questão de consciência, amém? Está dando para entender aqui, igreja? Mas eu pedi perdão para minha esposa e eu participei da ceia. Pastor, mas tem gente que acabou de fazer coisa errada lá e foi participar da ceia. Querido, quem sou eu para julgar? A Bíblia diz que examina o homem a si mesmo. Em 1/1000 de segundo eu posso me arrepender, eu posso me consertar. Não é o pastor que vai julgar ninguém. O pastor não vai chegar no irmão que está com um copo na mão ou que está com um pão na mão e dizer: você não vai comer da ceia, você não vai participar da ceia. E se a pessoa olhar para o pastor e falar: quem é você para me condenar, se Jesus já me perdoou no momento que eu vinha caminhando? Por isso que a palavra de Deus é perfeita: examine o homem a si mesmo. Por que esse momento é especial, irmãos?
Porque nós que temos uma consciência de cristã, do conhecimento das Escrituras, nós conhecemos o caminho da verdade, nós sabemos como andar. Do que adianta eu participar da ceia e ser uma mau esposa em casa, um mau marido em casa? Xingar, brigar, não ter o comportamento de Deus para quem depende da minha vida, para quem vive comigo. E a igreja não é lugar de você e eu mostrarmos que somos crentes, irmãos. Desculpe-me eu contrariar o seu pensamento. Igreja não é lugar para você provar que é crente. Igreja é lugar de adorar a Deus, é lugar de celebrar a Deus, porque crente de verdade, a gente é em casa, é no trabalho, é no meio da rua, com os amigos, com os inimigos e com os pecadores. Quando a gente vem para a igreja participar da ceia, não é a ceia que vai me tornar santo. Eu participo porque eu vivo como santo.